Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 2 de janeiro, segunda-feira, celebramos a memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Mas eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto: Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse dia 2 de janeiro a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São João, que vem nos falar sobre um outro João, né? Sobre João Batista. João Batista foi um homem que marcou a sua época. Foi um homem que marcou, né, o povo da época em que ele viveu. E por conta das atitudes de João, né, atitudes até mesmo diferentes das que eram tomadas do povo daquela época, ele provoca uma certa curiosidade das autoridades da época, né? Então os judeus eles enviaram a Jerusalém, onde estava João, alguns sacerdotes e alguns levitas para perguntar quem que ele era, né? Por que que ele estava tendo aquelas atitudes que chamava tanto a atenção do povo da época. Mas não por mera curiosidade. Eles queriam conhecer João mais a fundo, não para poder segui-lo, mas para julgá-lo e condená-lo. E João, né, sabendo disso, ele tem algumas respostas muito sábias. Primeiramente, ele deixa logo explícito que ele não é o Messias. Aqui, ó, no versículo 20, ó, João confessou e negou: Eu não sou o Messias. Aí eles perguntaram então, né? Quem és tu? És Elias? Ele responde: Não sou. És o profeta? Ele responde que não. Mas João, então, ele deixa no ar, né, quem que ele era. E aí ele responde, né, Quem és afinal? Aí João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto: Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ou seja, ele era aquele que iria anteceder a vinda do Messias, né? João ele podia muito bem tirar proveito daquela situação. Se ele fosse um aproveitador, ele poderia muito bem tirar proveito daquela situação e falar: Não, eu sou o Messias. Todo mundo estava esperando a vinda, né,
do Messias, tão esperado pelo povo judeu, ele poderia muito bem, né, ter sido oportunista e ter dito: não, eu sou o Messias. Mas não. João se colocou no seu lugar, no lugar daquele que anuncia, que prepara os caminhos do Senhor, né? E João, então, ele se coloca no seu lugar e diz, né, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Olha o que ele fala. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Quem desamarrava a correia das sandálias na época de Jesus, na época de João Batista, eram os escravos. Ou seja, João Batista, ele diz que não era digno nem de ser escravo de Jesus Cristo, né? Tamanha era a grandiosidade do Cristo que estava no meio deles, né? E João, então, é para nós no dia de hoje um exemplo, né? Um exemplo daquele que anuncia a vinda do Cristo, daquele que anuncia Jesus Cristo com palavras, mas também com ações, né? No mundo de pecado, no mundo de tanta coisa ruim, né? Uma pessoa querendo aproveitar da outra, quem somos nós? Nós estamos seguindo o exemplo de João Batista, né? E somos aqueles que estão gritando ao deserto desse mundo, né? Preparai os caminhos do Senhor. Ou nós estamos igual aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Então, meus irmãos, é necessário seguir o exemplo de João Batista e preparar sempre os caminhos desse Senhor na nossa vida e anunciar também esse Senhor aos irmãos. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe durante todo esse ano, ilumine essa nossa caminhada e nos faça cada dia mais, assim como João Batista, crescer na fé, crescer no anúncio desse Evangelho de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.